Olá, queridos alunos do extensivo. Hoje a gente vai começar a parte de termoquímica da frente 3, especificamente as aulas 13 e 14, beleza? Espero que vocês estejam aí muito confortáveis. E como eu estou gravando aqui de casa, já saiba que vai pintar uns barulhos, tem construção, tá toda uma zona. Então, concentrem-se aí na minha voz. Bora lá! A gente sabe que a termoquímica ela é a área da físico-química que ela vai estudar o calor envolvido nas reações, especificamente nas reações químicas, e também a gente pode, claro, falar um pouco sobre as transformações físicas da matéria, né? A gente vai passar por isso. Mas antes de a gente começar a falar sobre aí, a termoquímica mesmo, a gente precisa diferenciar a relação da temperatura com o calor, que são dois conceitos interessantes que a gente vai usar. E é bom que a gente saiba a diferença dos dois, né? Primeira coisa, a temperatura, quando a gente fala de temperatura, nós estamos falando do grau, né, de agitação das partículas. Então, grau de agitação. Claro que é interessante falar que é o grau de agitação médio das nossas partículas, né? Médio aí das partículas, porque existem partículas que estão mais agitadas, menos agitadas, mas na média você tem um grau de agitação. Agora, quando nós tratamos de calor especificamente, né, lá da física é muito comum eles tratarem como sendo energia, aí que é uma energia em trânsito, né? Então ela pinta de um lado para o outro, né, quando nós temos dois corpos em temperaturas ou grau de agitação diferentes. Então a primeira coisa a gente lembrar que temperatura ela é diferente em relação àquilo que é conhecido como calor, tá? Vou pegar um exemplo aqui de dois corpos. Então nós temos dois corpos. Vou considerar que esse aqui em vermelho à esquerda ele está numa temperatura de 100 graus Celsius, né? Em relação a esse da direita em azul numa temperatura de 50 graus Celsius. Então nós podemos falar que o grau de agitação desse primeiro corpo é maior em relação ao segundo. Então nós temos aqui este corpo com um grau médio de agitação maior. Então maior ali agitação. Enquanto esse segundo corpo em azul está comparativamente numa menor. Então menor aí agitação ou menos agitado. Eu não preciso ter contato direto entre esses dois corpos, basta uma certa proximidade, que aí já pinta uma transferência de energia do corpo de agitação maior para o corpo de menor agitação, né? A finalidade é que esses dois corpos depois, claro, entrem em equilíbrio térmico. Mas o que está sendo apontado aqui pela essa linha tracejada é que nós temos a transferência justamente de energia na forma de calor, tudo bem? Então, a primeira coisa é a gente entender que temperatura e calor são coisas distintas. A temperatura está relacionada com o grau de agitação médio, enquanto o calor é energia em trânsito. Muitos autores também falam que um calor, e eu gosto dessa definição, é energia utilizada para aumentar a temperatura de um outro corpo. Também é bem bacana de trabalhar assim, mas energia em trânsito vai muito bem, obrigado. Se a gente considerar mudanças de estados físicos que você já conhece, né? Então vou pegar essas três esferas aqui e vou considerar essa primeira à esquerda é o estado sólido, representa o estado sólido, aqui no meio o estado líquido e essa última esfera o estado de vapor, beleza? A gente sabe que, por exemplo, tem os nomes, vamos lembrar, né? Porque a gente não está fazendo nada mesmo. Do sólido ele vai para o líquido, então nós chamamos de processo de fusão, tá certo? Então nós temos uma fusão. Do líquido indo para o vapor, nós temos um processo chamado de vaporização. Então, vaporização. É claro, é válido lembrar que este processo de vaporização ele pode ser separado em três pontos, né? A gente pode falar que nós temos um processo lento e gradual, que é chamado de evaporação, certo? Nós temos um processo que é um pouco mais violento, que é chamado de ebulição, tá aqui, e um processo mais rápido ainda, que é chamado de calefação. Então, a diferença entre esses três processos de passagem do líquido para o vapor é a rapidez. A evaporação é muito lenta, enquanto a ebulição, além de ser um pouco mais rápida, é turbulento, forma-se bolhas no fundo do recipiente, e a calefação é um processo praticamente instantâneo. É uma gota d'água caindo em cima de uma chapa aquecida. Bom, se eu voltar agora, então já estou no vapor, eu vou para o líquido, então eu vou chamar de processo aí conhecido como liquefação. E aí você deve estar se perguntando, mas não pode ser condensação também? Sim, pode ser condensação também chamado. Do líquido ele vai para o sólido e nós chamamos aí de processo de solidificação.
solidificação, beleza? Então, nós temos uma solidificação. Esses processos, eles são acompanhados por transferência de energia na forma de calor, normal, né? Então, se eu considerar um sólido, um cubo de gelo ali derretendo, ou seja, passando por um processo de fusão em cima da pia, né? Eu sei que esse cubo de gelo, ele está absorvendo energia na forma de calor, ó. Absorve, ali especificamente, calor, né? Ah, Igor, de onde ele absorve? Ele absorve do ambiente, né? E o cubo de gelo é chamado do quê? De sistema. Interessante esses termos, tá? A gente vai falar o seguinte: tudo aquilo que é sistema é onde o cientista, qualquer que seja ele vai fazer observações, ele vai fazer interferências, ele vai fazer medidas e tirar algumas conclusões. Isso é chamado de sistema. Então, essa minha caneta aqui, se eu estiver estudando ela pode ser chamada de sistema. Tudo que está em volta dela, inclusive minha mão aqui, é chamado de ambiente ou meio ambiente. Tudo bem? Essa é a diferença. Bom, se então esse nosso cubo de gelo sofreu a fusão, então ele absorveu energia. Água encontra-se no estado líquido agora. E se eu quiser fazer, por exemplo, uma ebulição, coloco ele no fogão, ele vai absorvendo, tem uma transferência de energia na forma de calor, e a gente sabe que a água líquida, ela absorve, então absorve ali, especificamente a energia na forma de calor. Tudo bem? Desculpe a minha letra, porque eu estou testando essa mesinha, é bem difícil de escrever. Agora, o contrário, a gente vem do vapor, ele vem para o líquido, sofrendo uma liquefação. Então, o vapor, ele precisa liberar energia na forma de calor. Então, aqui nesse sentido, ele libera, o vapor, ele libera energia. E vai liberar para onde? Para o próprio sistema. Então, libera aí energia. O líquido quer se solidificar, nós queremos fazer a solidificação do líquido. Então, de novo, a gente tem que pegar o líquido e fazer com que ele libere, então libera aí energia na forma de calor, tá certo? O que a gente pode notar nesses exemplos simples que a gente já viu, em algum momento no estudo da química? Se eu pegar aqui do sólido e passar lá para o vapor, então no sentido aqui da esquerda para a direita, que é essa seta aqui de cima, a gente está vendo que nós temos um aumento, então a gente pode falar que tem um aumento do conteúdo, vou chamar aqui de conteúdo, certo? Conteúdo, nesse caso lá, de energia. Então, a energia vai sendo passada para o sólido, que passa para o líquido e chega no vapor. Então, o conteúdo energético do vapor é bem maior em relação ao do sólido. Isso daqui vai ser importante para a gente mais para frente. Agora, se eu pegar aqui do vapor, passando pelo líquido, chegando até o sólido, ou seja, da direita para a esquerda, ele vai liberando energia na forma de calor. E se libera energia, nós podemos falar que há um processo de diminuição. Diminuição, De novo, vou usar os mesmos termos, do conteúdo, certo? Conteúdo lá de energia. Então, neste caso, o estado sólido é o estado menos energético dos três, tá certo? Então, o sólido tem menos energia, o vapor tem energia pra caramba. Aliás, a gente pode falar que o estado de vapor ele é muito energético, a temperatura do vapor ela consegue ser maior, por exemplo, que da água em ebulição a uma atmosfera, que é equivalente a 100 graus Celsius. Então, ele pode estar a 100, 150, 200, enfim. Quando a gente abre uma panela no fogão, sempre tem que abrir a panela e jogar para o lado. Isso porque se a gente vira assim, o vapor pode bater na nossa mão e como o vapor é altamente aquecido, pode causar até um ferimento, beleza? Então guarda essas informações que é bacana. Bom, a gente pode saber, já que os processos, já sabemos, aliás, que os processos absorvem e liberam energia, só que a gente vai ficar tratando assim, de absorve, libera. Tem uns termos mais específicos. Então vamos colocar os termos aí do estudo que começa a ser o estudo da termoquímica de maneira mais precisa. Então a gente pode falar em relação aos nossos processos, certo? Então processos, são dois processos que a gente vai ter ali com o nome específico, Então nós temos primeiro processo, ele é um processo que absorve energia, então vamos chamar assim, absorve energia. Qual energia nós estamos tratando? Energia na forma de calor. Essa energia na forma de calor, então quando absorve, aí a gente chama de processo, que é conhecido como está para dentro, endotérmico, beleza? É um processo endotérmico quando ele absorve calor. E o nosso segundo processo é aquele que vai liberar energia na forma de calor. Então, libera aí especificamente calor,
E se libera calor, é um processo conhecido como está para fora, exotérmico, né? Eu sempre gosto de lembrar os alunos, né? Quando o cara fala de endoesqueleto, o cara é o professor de biologia no caso, né? Papai. Endotérmico, aí nós temos endoesqueleto, o esqueleto está para dentro do corpo, e exoesqueleto está para fora do corpo, né? Legal. Os termos acho que vocês já conheciam, mas é interessante notar também que às vezes algumas questões chamam a atenção para o tipo de sensação que você tem no corpo. Então, você está sentindo alguma coisa que está acontecendo observando um sistema endotérmico exotérmico. Vamos pegar um exemplo de sistema exotérmico, de processo exotérmico, que são processos conhecidos como combustão, certo? Então, nós temos uma combustão que nós chamamos no nosso cotidiano, entre aspas, de processo de queima, né? Então, nós temos uma queima, nós temos uma combustão. A gente sabe, por exemplo, que está queimando alguma coisa, sei lá, vai fazer uma fogueira, daqui a pouco tem festa junina, né? E aí a gente sabe que tem uma sensação de aquecimento quando a gente está próximo. A gente faz justamente uma combustão, uma queima para sentir e se aquecer, né? Então a gente pode falar que a sensação aqui, ó, nossa sensação, tá? Externamente, não do processo. Quem sente somos nós. Sensação aqui de aquecimento, tá? Então nós temos uma sensação de aquecimento, legal? Por outro lado, num processo que ele é dito ali endotérmico, a sensação da nossa pele é o contrário. Nós temos uma sensação, e aqui é um pouco mais difícil a gente observar, né? Exemplos do caso, mas eu vou te dar sensação ali de resfriamento. A gente sente frio, entre aspas, na nossa pele, né? Resfriamento. Quando a gente tem, por exemplo, aquelas latas de aerossol, então você aperta lá, tem um gás que é chamado de gás propelente, que auxilia a saída dos componentes dentro daquela latinha. E o gás, ele sofre um processo de expansão, porque ele estava inicialmente confinado, comprimido daquela latinha, e à medida que se acionou, né, o gatilho, ele expandiu. O processo de expansão de um gás, ele é um processo dito endotérmico, né? Ele absorve energia na forma de calor. E às vezes se você toca no gatilhozinho, ou então a própria latinha, às vezes a gente sente ela mais gelada. É essa sensação que a gente fala que é uma sensação de resfriamento, né? Mas por que é tão importante falar sobre isso? Isso que é bacana. É importante que a gente saiba essas coisas, porque tem questões que justamente falam e perguntam isso, né? Falam assim, se eu uso, é muito comum aparecer aquelas questões que falam o pessoal que joga futebol, né, atletas de modo geral, usam aquelas bolsas quentes e frias. Então você bate na bolsa, uma reação química acontece, ou um processo químico acontece ali dentro, você coloca na pele. Aí você sente frio, você fala, estou sentindo frio. Se eu estou sentindo frio, quer dizer que aquilo que está acontecendo lá dentro da bolsa é um processo endo, porque ele está roubando o calor da nossa pele. Se a gente encosta num pedaço de metal, nós sabemos que a característica do metal, vimos lá nas aulas de tabela periódica, né? Uma das características do metal é ele ser um bom condutor, então conduz tanto corrente elétrica como calor. Então você encosta nele, ele já começa a roubar calor da sua mão e aí você sente frio. Não é que ele está gelado, é esse processo, ele está roubando energia da sua mão na forma de calor, né? E também, por outro lado, aquelas bolsas quentes, aí a pessoal que às vezes tem dor, quando está com cólica, né? Geralmente é assim, coloca aquelas bolsas quentes, então a gente também pode usar. Né? Quebra ali, tem um processo de mistura de componentes químicos e aí você consequentemente sente quente, né? Cesta de café da manhã também é muito comum, quando tem aquelas xícaras e aí você bate na xícara, a reação é tão violenta que ele consegue aquecer o líquido que está ali dentro, o nosso cafezinho, tá certo? Então, essas coisas do processo endoexotérmico são super importantes a gente lembrar. Processo endotérmico, sensação na nossa pele, ou nossa sensação, é de resfriamento. Enquanto o processo exotérmico, que libera energia na forma de calor, nos dá uma sensação de aquecimento, beleza? Muito bem. Vamos voltar aqui
para aquilo que nós estávamos falando, deixa eu jogar nossa aqui, passamos pelos estados físicos, chegamos aos processos, opa, tá aqui, então de que libera energia, cuidado com essa parte, é importante a gente lembrar, né? E a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão aí que entra mesmo na química, que é a tal da entalpia. Então aqui a gente consegue definir, deixa eu jogar um pouco mais para baixo aqui, né? A gente consegue definir bem o que é agora, nesse momento, a tal da entalpia. Deixa eu pegar a nossa canetinha aqui. Então, só, a gente vai trabalhar especificamente com o termo, né? Vou jogar mais, pronto, que é conhecido como entalpia, tá certo? A nossa entalpia. A entalpia vai ser dada pela letra H, porque vem do inglês heat, calor, certo? Então, por isso que trabalhamos com essa letra H. Qual é a definição de entalpia, o H? A entalpia, a gente pode falar que é o conteúdo, certo? Então, nós temos o conteúdo aqui, né? De energia, vou colocar dessa maneira, o conteúdo de energia, beleza? De um determinado sistema, então de um aí sistema. Então, se nós somarmos todas as energias de um determinado sistema a pressão constante, nós vamos chamar isso daí de entalpia, tá certo? Então, a entalpia é o conteúdo que nós temos de energia de um determinado sistema, dado pela letra H, tá certo? Bom, já definimos aí o que é a tal da entalpia. Então, a entalpia é aí chamado de conteúdo de energia. Só que tem um detalhezinho importante em relação à entalpia. Os químicos eles não conseguem ali especificamente tratar a entalpia, né? Não conseguem ter um equipamento que possa medir a entalpia de um determinado sistema. Então, de novo, eu quero medir a entalpia dessa caneta. Vai lá numa máquina e coloca, e ele me dá o valor de todas as energias. Não tem como. Aliás, eu tenho várias energias aqui dentro. A gente tem energia potencial gravitacional, porque ele está numa determinada altura. Ele tem um monte de átomo aqui que estão ligados entre si, a gente vai falar isso na outra frente. A ligação química é uma energia que mantém átomos unidos. Dentro dos átomos nós temos, por exemplo, a movimentação dos elétrons, a atração entre elétron com próton, a repulsão elétron com elétron, próton com próton. Então, enfim, tem muita energia envolvida num determinado sistema, que somado tudo a gente chama de entalpia. Só que não existe um equipamento que faça isso, né? O que os químicos então pensam em relação à entalpia? Se não dá para medir, né, fala assim, ó, esse conteúdo tá. Vamos fazer uma relação, vamos fazer uma variação. Então, se eu faço um determinado processo, seja ele químico ou físico, eu consigo medir as condições iniciais, as condições finais e por uma variação delta, né, final menos inicial, a gente consegue então avaliar de maneira indireta qual é o conteúdo de energia daquele sistema, tá certo? É por isso que acho que você deve se lembrar, quando se trabalha lá dentro da termoquímica, a gente fala de ΔH para tudo quanto é lado, né? Por conta disso. Então, como não é possível estabelecer o valor correto, ou não correto, mas o valor aí imediato de todas as energias, então se fala aí especificamente da variação, porque medir de um processo é fácil, você faz uma reação química, você faz uma combustão, para quem vai para Nutri, por exemplo, pode aí calcular a quantidade de energia envolvida no processo, porque ele queima aí inicialmente uma quantidade de alimento, mede a temperatura inicial, a temperatura final, converte isso para energia, converte para entalpia, dá para fazer uma montanha de coisas. Por isso que a gente vai trabalhar bastante com o ΔH, beleza? Bom, que mais? Aí a gente pode falar então, mostrar alguns gráficos interessantes. Ó, esse daqui acho que vocês já viram. Vou pegar de uma substância simples, espero que eu consiga fazer uma reta, né? Ó, tá aqui, partindo do sólido, então eu estou aquecendo. Vou pegar aqui, ó, temperatura no eixo Y em função aqui do nosso tempo, certo? Então tá lá. Então, ó, ele começou o processo de fusão, se é uma substância purinha, a gente sabe que não há variação na temperatura, sólido mais líquido, tá certo? Aí acabou todo o sólido, ele volta a ganhar energia, se transforma em líquido, né? Troca aí de estado físico de novo, vou fazer uma reta mais reta. Aqui nós temos líquido mais vapor, e aí de novo um patamar, que é uma substância purinha, e depois ele volta a aí aumentar a temperatura quando tivermos apenas vapor, né? Então perceba aqui, ó, temperatura nós estamos falando, não de energia, né? Então, ó, na passagem do estado físico, então aqui nós temos o processo de fusão, aqui nós temos lá em cima, né, no processo de
colocar de vaporização, melhor, né? Só para mudar aqui o termo. Então, nós temos o processo aqui de vaporização. Se for uma substância purinha, não muda o valor da temperatura. Agora, se eu pegar um gráfico de entalpia em função aí da nossa temperatura, vou colocar aqui no eixo X, ó, temperatura, aí a coisa muda de figura um pouquinho. Nós temos lá, ó, o estado sólido, certo? Tá aqui. Quando eu vou mudar de estado físico, a temperatura não muda. Tá vendo que a temperatura não está mudando? Ela fica constante sempre nesse valor aqui, ó. Então, nós temos a mudança de estado físico, sólido mais líquido, mas o conteúdo de energia muda. E por quê? Porque a gente começou a aula justamente falando isso. A nossa energia, né? O sistema está absorvendo energia, então nós temos ali, claro, na mudança de estado físico, a temperatura, que é o grau de agitação, fica na média o mesmo, mas o conteúdo de energia está aumentando, senão ele não conseguiria passar de estado físico, né? Terminou tudo sólido, então ele volta aqui a ganhar calor e a temperatura aumenta, então nós temos aqui o líquido. Na mudança de estado físico, ó, fica constante de novo a temperatura, deixa eu tentar fazer aqui uma retinha, ó, fica constante aqui a temperatura, nós temos líquido mais vapor, e aqui ele volta, né, a ganhar tanto calor e aumentar a temperatura, porque você tem uma média diferente das agitações, tá bom? Esse aqui é um gráfico bacana, não cai muito, mas é interessante que a gente note, beleza? Bom, sabendo de tudo isso, a gente pode falar um pouquinho, aí sim a gente começa a entrar nas reações químicas, né? Então, a gente fala de processos... tinha colocado aqui entalpia, mas vai ficar ali mesmo. Nós temos aí as reações químicas e a gente pode observar melhor essas reações quando elas são reações endotérmicas e exotérmicas, tá certo? Então, eu vou pegar aqui uma reação, vou começar pela reação exotérmica, que é mais fácil. Então, vou pegar um exemplo simples. Ó. Uma reação eu vou chamar de A, o nosso reagente, e ele vai se transformar aí no produto que eu vou chamar de B, tá certo? E como ele é um processo exotérmico, uma reação química exotérmica, eu sei que ele vai ser acompanhado de liberação de energia na forma de calor. Olha onde eu coloquei o calor, não sei se vocês notaram. Então, nós temos o reagente, o primeiro membro, produto que é o B, e se ele libera calor, então ele está aqui do lado do produto, não é? Beleza. Vamos ver do ponto de vista da entalpia. Ó, tem a entalpia do A, tá aqui, e tenho a nossa entalpia de B. Tudo bem? Entalpia de A, entalpia de B. Chamei de HA, HB. Agora fica uma pergunta aí para vocês. Quem é que tem maior conteúdo de energia? O A ou o B? Porque se a gente for pensar nessa reação química, o A transformou-se no B e ainda conseguiu liberar energia na forma de calor. Então, eu acredito que a entalpia do A ela é maior em relação à entalpia do B. Concorda aí? Então, vamos lá. Isso é verdade. A entalpia, o conteúdo de energia do A, ele é maior em relação à entalpia do B. E por que isso? Porque o A, além de transformar-se no B, consegue liberar energia na forma de calor. Tá, mas como a gente não consegue calcular a entalpia direta do A e do B, a gente vai fazer uma variação de entalpia, um ΔH. Então, nós temos ΔH é igual entalpia final, né? A gente sabe que delta vai ser sempre considerado assim, né? Entalpia final menos a entalpia inicial dos processos, beleza? Entalpia inicial, entalpia final. Legal. Quem que é a entalpia final? Final é sempre quem está lá depois da reação, o nosso produto. Então, vou chamar de aqui HB, menos a entalpia inicial, ou seja, a entalpia do nosso reagente. Legal. Bom, e aqui ficou difícil, né? Vamos chutar uns valores. Vou chamar, como a entalpia de A é maior, vou chamar de 100 e aqui do B, que é menor, vou chamar de 50. Então, vai ser 50 menos 100. 50 menos 100, eu sei que dá um sinal negativo, dá menos 50. Então, eu posso falar que esse ΔH aqui, ele é menor do que zero. Aqui já entra um detalhe legal. Como o ΔH, né? ΔH aqui, ó, ele é menor que zero, então a gente já pode falar. Toda vez que a gente observar um ΔH menor que zero, é porque nós estamos diante de um processo que ele é exotérmico, diante de um processo que libera energia na forma de calor. Tudo bem? Coisas importantes. Isso daqui que a gente viu, A dando B mais calor, ela é uma chamada equação termoquímica. Só que equações termoquímicas têm duas maneiras de serem escritas. Essa é a primeira maneira que a gente viu, e a segunda é assim, ó. A vai dar como produto o B,
E agora nós vamos associar o ΔH. Ó. ΔH menor do que zero. Sabendo que ΔH menor que zero é de um processo dito exotérmico. Então, muito cuidado aqui, porque a galera confunde o seguinte. Esse sinal de mais que você está vendo aqui, fala assim, mas como que fala que essa reação aqui não pode ser uma reação exotérmica, mas claro que ela é. Mas e esse mais aqui? Tá vendo que eu coloquei bem mais próximo do B e não mais próximo do calor? Por conta disso, né? Quem tem sinal, turma, é ΔH. Então, quando a gente tem que olhar se o processo é exo ou endotérmico, a gente tem que olhar o ΔH aqui especificamente, ó. Tem que olhar essa parte aqui. O ΔH, o valor, eu nem quero saber. Eu quero saber se o ΔH especificamente ele é maior ou menor. Então, se ele é menor, então eu sei que o processo ele é exotérmico, tá bom? Esse sinal de mais que a gente está observando, ó, esse maisinho aqui, ele está me falando. Essa reação produz B e, né? Então, a gente pode falar que esse sinal de mais aqui, ó, é como se fosse, entre aspas, um E, ó. B e calor ele está liberando, porque está depois da seta, tá bom? Então, nós temos essas duas maneiras de escrever uma equação termoquímica. Bom, a gente pode colocar isso de maneira gráfica também, um gráfico de entalpia. Então, vou colocar a entalpia H e aí eu coloco dois patamares. Então, vou colocar o primeiro patamar. Nossa, que torto! Vou tentar fazer uma reta. Bom, deixa eu pegar aqui vermelho de novo, vou tentar fazer, hein? Ó, não melhorou muito, mas enfim. Vou pegar aqui um outro patamar. Ó, esse patamar já ficou melhor. Quem é que tem mais energia? O A ou o B? O A tem maior energia, então vou colocar no patamar acima. E o B, menor energia, patamar abaixo. A seta, turma, da reação sempre aponta para o produto, né? O produto é B, então eu vou colocar a seta aqui para baixo. Na vertical a reta fica reta. E aí nós temos então seta apontando para baixo, ΔH menor do que zero, mostrando para a gente que é um processo do tipo exotérmico. Belezinho? Muito bom. Guarda essas informações aí que a gente vai fazer o paralelo em relação a um processo que é endotérmico. Então, eu vou puxar aqui a nossa lousa digital e vou comparar com o processo que é dito endotérmico. Trocar de cor. Então, vou pegar uma reação aqui genérica, X, né? Vai se transformar em Y. Só que como essa reação ela é endotérmica, então ela está absorvendo energia na forma de calor. Tudo bem? Então, olha onde eu coloquei o calor. O calor está do lado do reagente, né? Esse cara não tem capacidade de se transformar sozinho no Y sem absorver energia. Então, eu tenho HX, né? Entalpia do X, HY, entalpia do Y. E aí, pergunto para você, ups, e agora? Ficou estranho ali, né? Deixa eu apagar aqui tudo. Ué, não sai daqui? Não tá aí. Deixa eu pegar o lacinho, acho que ele consegue deletar. Tchau! Muito bem. Então, nós temos aqui o HY. Muito bem, mexendo em novas tecnologias. Como o X está absorvendo calor, então a gente sabe uma coisa, né? Esse calor ele vai ficar junto com o X, né? Ele vai ser somado. Na verdade, ele vai ficar e transformar-se, e para se transformar justamente no Y. Então, a gente pode falar que a entalpia do X ela é menor em relação à entalpia do Y. O Y tem maior conteúdo de energia porque ele absorveu. Lembra lá naquela sequência que a gente já tinha visto do sólido para o líquido para o vapor, né? Se eu for, então, descrever o ΔH, que a gente já conhece, o ΔH vai ser entalpia final, que é a entalpia do Y, menos a entalpia inicial, que é a entalpia do X, certo? Isso daqui vai me dar um ΔH, vamos chutar valores de novo para ficar mais fácil. O X tem menor conteúdo, vamos chamar de 50, e o Y aqui, maior conteúdo, vamos chamar de 100. Então, nós temos 100 menos 50, nos dá um valor positivo de 50, então o ΔH aqui ele é maior que zero, beleza? Então, de novo, quando nós temos, olhando para o ΔH aqui, ó, o ΔH que tem sinal, e é ele que a gente tem que observar. Quando o ΔH tem um sinal positivo, nós estamos diante de um processo que é endotérmico, está absorvendo energia na forma de calor para a reação acontecer, né? E lembrando de novo, essa equação é uma equação termoquímica, a gente pode reescrever essa equação termoquímica colocando o ΔH. Então, vai ficar X dando como produto o nosso Y, ΔH, agora positivo. Então, são duas maneiras, ó, duas maneiras da gente escrever uma equação termoquímica. Observando aqui o somatório do calor do lado do reagente, quando é endotérmico, ou então do lado do produto, como é exotérmico.
e associando o ΔH. ΔH positivo nos fala sobre uma reação que é endotérmica, beleza? Muito bem. Do ponto de vista do diagrama, estou fazendo um gráfico aqui, a gente pode colocar o gráfico da seguinte maneira. Então, vou diminuir um pouquinho, para ficar melhor a leitura, né? Nós temos aqui entalpia, eu vou colocar entalpia H, coloca-se 2 patamares, porque eu nunca consigo fazer essa reta, né? Coloca-se 2 patamares, porque eu só tenho um reagente e um produto. Então, aqui, melhorou, hein? E aqui, o nosso outro componente da reação. Bom, pela reação, quem tem mais energia é o Y agora, né? Então, eu vou colocar o Y aqui em cima, maior energia, porque é estado crescente lá para cima. E o X aqui, menor energia, tudo bem? Quando aí ele aponta a seta, na verdade, sempre vai apontar para o produto, ó, sempre está apontando lá para o produto, beleza? Nós sabemos que o ΔH, seta para cima, né, é maior que zero, consequentemente, ele é um processo aí endotérmico, ele vai absorver energia na forma de calor. Tudo bem? Beleza? Então, são essas duas questões aí que a gente viu. Bom, fazendo um resumo rápido aqui, então. Depois eu volto para a tela lá, essa tela aqui, caso vocês estejam copiando, né? Mas, só para lembrar, aí e recordar o que a gente viu até nesse momento, né? A gente sabe, então, quando nós temos um ΔH positivo, nós temos um processo que é chamado de endotérmico. Ele está absorvendo energia na forma de calor, beleza? Um ΔH negativo, mas é o ΔH, é um processo dito exotérmico, está liberando energia na forma de calor, beleza? Se o processo ele é exotérmico, então na reação química eu tenho que pensar o calor como sendo um dos produtos, então ele está saindo. Por outro lado, se ele é um processo endotérmico, eu penso no calor como sendo um dos reagentes, então ele está entrando no primeiro membro da nossa reação química. Tudo bem? E é muito interessante também notar o seguinte, olha, às vezes eles perguntam assim pra gente, quem é que tem maior conteúdo de energia, quem tem maior entalpia no processo exotérmico? A gente tem que fazer todo esse raciocínio, né? Porque ficar guardando só ΔH positivo, ΔH negativo é fácil, né? Então a gente tem que lembrar dessas condições. Olha, quando o processo é exo, quem tem maior entalpia é o reagente, porque ele transforma-se e ainda libera calor. Quando o processo é endotérmico, quem tem maior energia é o produto. Por quê? Porque o reagente absorveu para transformar-se justamente no nosso aí produto. Belezinha? Muito bem. Então já fechamos essa parte. E os gráficos, né? Seta lá para baixo o processo exotérmico, seta lá para cima a gente tem um processo endotérmico. Ficou na dúvida de montar o diagrama? Coloca lá 2 patamares, verifica quem tem mais energia e menos energia, a seta sempre aponta para o produto. Aí não tem erro de fazer a nossa aí reaçãozinha, beleza? Tudo bem? Bom, vamos colocar algumas coisas para a gente entender um pouquinho mais. Eu vou fazer aqui a combustão do gás hidrogênio. E aqui, turma, a gente precisa lembrar inicialmente... Ops, deixa eu voltar aqui. Tecnologia sabe como que é. Combustão do gás hidrogênio. Então, eu preciso entender inicialmente o que é um processo de combustão. Isso é muito, mas muito importante, porque às vezes a gente acaba confundindo, tá? Quando a gente fala de um processo que é chamado processo de combustão, certo? Que é sinônimo que nós utilizamos no nosso cotidiano de queima, mas a gente tem que entender o que é uma combustão do ponto de vista químico, né? Toda e qualquer combustão, a gente fala que é uma reação química, evidentemente, uma reação que é dada entre um combustível, certo? Um combustível. Nesse exemplo que a gente vai fazer, o nosso combustível é o gás hidrogênio, combustível, e o oxigênio do ar, né? Do oxigênio do ar. Oxigênio aí, né? Do ar, que vai ser chamado, e lembrando que é O2, viu? Oxigênio O2. 21% da nossa atmosfera. Oxigênio O2, que vai ser chamado de comburente da reação, ó, comburente. Mais para frente lá no nosso curso a gente vai chamar até oxigênio como sendo o agente oxidante, né? Essa reação entre um combustível e oxigênio que libera energia na forma de calor é chamada de combustão. Então ela tem que liberar, tem que ser um processo exotérmico, que libera aí especificamente calor. Tomar muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, turma, pelo seguinte. Às vezes a galera fala que reação de combustão é aquilo que libera CO2 e água. Aí você fala, mas se eu vou queimar hidrogênio, não libera CO2. Se eu vou queimar carvão, por exemplo, não libera água. Então, cuidado.
Quando a gente fala de definição realmente de reação de combustão, é essa que você está vendo aí na tela. Todo processo de combustão é uma reação, né? Entre aí um combustível, o oxigênio, que é chamado de comburente e que tem que ser um processo que libera energia na forma de calor. E liberar energia na forma de calor, você já sabe agora, você já pode chamar, é um processo isotérmico, é um processo cujo ΔH, né, ele é menor que zero, ele é negativo, tá bom? Vamos fazer a reação de combustão então para você ver. Nós temos o gás hidrogênio, fórmula H2, gasoso, vai reagir então com o oxigênio do ar, que é o nosso comburente, e ele vai liberar como produto, né? Então vou colocar aqui, ó, ele vai liberar como produto H2O. Aí o CO2, não tem carbono no reagente, não tem como liberar CO2, tá certo? Eu vou colocar aqui, ó, sólido, né? Aí ele pode liberar, por exemplo, água. Eu vou colocar ele aqui, por exemplo, estado gasoso, tá? Aí eu vou liberar aqui como produto H2O também, vou colocar aqui no estado líquido. Igor, mas ele pode liberar só líquido e gás? Dependendo das condições finais que você tem aqui, né, você pode liberar estado sólido, gás ou líquido. Aí vai depender dos processos, mas aqui você vai entender qual é a dinâmica, tá? Independente se ele libera sólido, líquido ou gás, essa reação continua sendo uma combustão e o ΔH continua sendo aqui menor que zero, processo exotérmico. É uma queima, estou queimando o gás hidrogênio, que é o nosso combustível. Combustível, comburente, libera água, né? Mas a água pode ser sólida, a água pode ser líquida, a água pode ser gasosa, tá certo? Por que eu estou te mostrando isso? Pelo seguinte, vou montar aqui do lado o diagrama de entalpia. Então, diagrama de entalpia H, tá certo? Vou colocar como uma reação exotérmica, responde aí para mim que eu quero saber. Quem tem maior conteúdo de energia? São os reagentes ou são os produtos? Isso, os nossos reagentes têm maior conteúdo de energia. Então, eu vou colocar aqui, ó, no patamar de cima. Olha, uma reta, quase reta. Então, tá aqui, eu tenho os nossos reagentes. H2 gás, né? Mais meio, estou escrevendo a equação lá, O2 gás. Essa daqui, o barulho do vizinho, tá? Então tá aí. Aí eu tenho um patamar aqui, certo? Onde eu tenho água, H2O, beleza? Aí eu tenho outro patamar aqui, que eu tenho água. Tá? Você viu que essa reta já ficou menos reta. E aqui nós temos o último patamar, vou fazer ele retinho, não deu. E aqui nós temos H2O também. E aí, cara, olha só, eu quero saber o estado físico desses três. Coloquei lá no gráfico, eu quero saber qual é o estado físico, né? Tem um que não dá para errar, que é o estado líquido, né? Porque independente de qualquer coisa, o estado líquido sempre vai estar no meio de algum lugar, né? O estado líquido sempre está no meio. Agora, quem que é aqui em cima? Quem que é aqui embaixo? Esse cara é o gás ou esse cara aqui é o gás? Deixa eu ver se eu consigo resgatar aqui da nossa luz, ó. Deixa eu ver onde a gente fez aqui, ó. Tá bem do ladinho, aqui em cima, né? Você lembra essa parte? Ó, você mesmo tinha me dito que quando ele vai do sólido para o vapor ou para o gás, aumenta-se o conteúdo de energia. E quem tem maior energia? O nosso vapor. Do vapor para o sólido ou gás, o sólido tem menos energia. Então, se nós observarmos aqui, voltando para o nosso diagrama, ó, se você observar esse diagrama, então fica fácil de responder agora, né? Entre está sobrando o gás e o sólido, você mesmo disse que o gás tem maior energia. Como a seta está lá para cima, então esse cara aqui é o gás. E aqui, menos energia, esse cara é o sólido. Beleza? Então percebam, todo mundo está liberando energia na forma de calor. Agora eu descobri que quando eu faço a seta para baixo, ela fica reta. Ó, tá aqui, nem tanto. Então tá aqui, todas essas setas são para baixo, ó. E dá para ver uma coisa, não sei se você notou bem, que o ΔH é diferente. Ó, para eu transformar esses reagentes gasosos em gás, eu libero energia, sim, mas libero menos. Aqui, para transformar esses reagentes gasosos em água líquida, libero, mas agora eu libero um pouco mais do que no estado gasoso. E para formar o sólido, é claro que eu tenho que liberar ainda mais, tudo bem? Por que esse exemplo é importante? Pelo seguinte, ele está me demonstrando uma coisa muito bacana. As entalpias dos estados físicos são diferentes. A entalpia do sólido e do líquido gasoso não são iguais, né? Então a gente tem que entender quais são os fatores que alteram a entalpia, né? Então tem esse detalhezinho, vou puxar para cá, ó, beleza? Vou trocar de cor. Então a gente pode falar assim, ó, nós temos
fatores. Aliás, deixa eu ver se eu não coloquei aqui do lado, porque já sabe, né? Acho que eu coloquei aqui os nossos fatores. Ah, aqui, muito bem, achei você. Os fatores que afetam a nossa entalpia. Então, o primeiro fator que a gente viu que afeta a entalpia é justamente o estado físico. Então, nós temos o estado, aí, que é o estado físico, beleza? Por quê? Porque a entalpia do sólido ela é menor em relação à entalpia do líquido, que é menor em relação à entalpia do gás. Isso é muito importante. O estado físico varia, né, o nosso ΔH, a nossa entalpia. 2. Aqui é interessante que é a forma alotrópica. Ó. Forma, aí nesse caso, alotrópica. Bom, o que eram as formas alotrópicas, o que era a alotropia? Né? Vou colocar um exemplo aqui ó, de formas alotrópicas. Nós temos o oxigênio O2 e o ozônio. Né? Então, o que é a alotropia? São duas substâncias simples, né? Diferentes entre si. O oxigênio a gente respira, o ozônio no nosso nível respiratório ele é tóxico, mas na camada de ozônio ele é bom porque ele filtra a radiação ultravioleta. São duas substâncias simples diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Vou te dar um outro exemplo. Ó. Carbono, grafite e carbono, diamante. São duas substâncias simples. Igor, esqueci que é substância simples. Substâncias simples são aquelas formadas por um único tipo de átomo. Né? Então, substâncias simples diferentes, carbono grafite, molinho, a gente escreve no papel, carbono diamante, extremamente duro, risca qualquer coisa. A substância simples mais dura, substância no modo geral da natureza, mais dura que a gente conhece pela escala chamada escala de Mohs, tá bom? E o que a gente sabe aqui? Na fórmula trópica, a gente pode considerar, dentro da fórmula trópica, então a fórmula trópica mais estável, né, possui ΔH menor, certo? Então, por enquanto a gente vai chamar de menor, na próxima aula a gente chama de zero, depois te conto por quê, tá bom? Então a fórmula trópica, nesse caso, ó, a forma, colocar assim, forma, né, mais estável aí, apresenta menor ΔH. Então, apresenta, né, menor, neste caso, entalpia. Igor, como é que eu sei quem que é a fórmula trópica mais estável? Então, a gente pode considerar que a fórmula trópica mais estável é aquela também, para a gente aqui, para ficar mais fácil, a mais abundante. Tá? Então, a gente pode falar, olha, é a mais abundante. Então, se a gente pegar aqui no nosso nível respiratório, tem mais oxigênio ou mais ozônio? Espero, torço para que tenha mais oxigênio, senão se tiver ozônio vai ser pancada. Então, a gente pode falar, ó, a entalpia do oxigênio ela vai ser em relação à entalpia do ozônio, porque ela é a fórmula trópica mais estável, menor. A entalpia do carbono grafite vai ser menor em relação à entalpia, né, do nosso carbono diamante, beleza? Então, aqui a entalpia do nosso diamante, belezinha? Tem um terceiro ponto que influencia o ΔH, ou afeta o ΔH da reação, que é a quantidade, né? Eu vou colocar assim, 3. O que afeta aí é a quantidade, o número de mols mesmo, a gente pode falar, quantidade, né? Então, por exemplo, se você estiver fazendo a queima de 1 mol, né, de gás hidrogênio, ele vai, por exemplo, libera, vou chutar aqui, tá? 200, vou colocar uma unidade, quilojoules de energia na forma de calor. E se eu queimar 2 mols do gás hidrogênio? Bom, se 1 mol libera 200, 2 mols libera o dobro, né? E se eu queimar, por exemplo, 3 mols do gás hidrogênio? Bom, se 1 mol libera 200, 3 mols vai liberar aí 600 kJ, tá? Então, à medida que eu aumento a quantidade do reagente, do produto que eu estou formando, né, ele acompanha em relação à energia. É tipo, se eu queimar um pouquinho de álcool, tá todo mundo falando de álcool agora, então ele libera um pouco de energia. Agora, se eu queimar um barril de álcool, o negócio libera muito mais energia, tá bom? Muito bem. Legal. Bom, turma, essa é a parte inicial da termoquímica, os conceitos iniciais, tá certo? Do primeiro vídeo, deu bastante tempo, aliás. No nosso segundo vídeo, a gente vai fazer os exercícios e eu vou comentando mais algumas coisas, beleza? É isso aí, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, daqui a pouco a gente tira algumas dúvidas. Até mais!